Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu teria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele aí as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde de coração. Essa parábola que acabamos de ouvir, Lucas 19, versículos de 11 a 28, é um retrato da humanidade. Deus deu talentos, dons, moedas, bens connaturais para todos os seres humanos. Uns fazem frutificar, dobram, triplicam, 100 vezes mais fazem crescer. Outros ficam com medo, outros enterram talento, outros veem Deus como sempre um Senhor severo, um juiz bravo, que vai vir tomar conta de tudo, vai vir pedir conta de tudo. E outros, pelo contrário, não querem de forma alguma que Deus reine sobre eles. Aqui está o retrato de todos os seres humanos da face da terra. Principalmente o retrato dos cristãos, Podemos fazer da nossa vida um dom, um presente, uma dádiva. Podemos ficar calculando demais, com medo disso, medo daquilo outro, medo do que pode vir, medo do que não foi, medo do que será, e esses cálculos excessivos vai fazendo com que os nossos talentos fiquem secos, estéreis, fiquem parados, fiquem na mesma quantia.
E outros, pelo contrário, já têm um ódio aberto a Deus, um ódio aberto à religião, né? Não queremos que Ele reine sobre nós, vamos matá-lo, vamos persegui-lo, vamos acabar com a Igreja Católica, vamos acabar com o clero, vamos acabar com os padres, vamos acabar com a evangelização. Isso também aconteceu muito na história, acontece até os dias de hoje. O que fazer diante dos nossos talentos? Quem sabe falar, quem sabe pregar, quem sabe cantar, quem sabe tocar um instrumento, quem sabe organizar alguma coisa. A nossa vida, ela é tão breve, ela é tão pueril, ela é tão rápida nesse mundo, que nós não deveríamos ficar calculando demais. Gosto de um pensamento de São Francisco de Assis, onde que ele diz assim: escancare as portas para Cristo sem medo, sem cálculos, sem reservas. Escancare as portas para Cristo, abrir as portas para o Senhor. São Francisco já dizia isso no século XIII. Depois São João Paulo II, quando assumiu o pontificado, ele disse: não tenhais medo, escancarai as portas dos vossos corações ao Redentor que vem. Nós passamos uma vida inteira calculando, e é por isso que as coisas não dão certo. A parábola é muito clara: Deus nos deu dons e talentos para que sejam frutificados. É assim, quem não faz o que é certo, vai fazer o que é errado. Quem não gasta o seu tempo, seus dons, seus talentos, a sua vida, o seu cronômetro com coisas boas, vai começar a ver chifre, em cabeça de cavalo. Vai começar a inventar moda, como diz a minha avó. Vai começar a fazer coisa que não deve, pensar coisa que não deve. Isso é psicologia pura, né? Ontem celebrávamos Santa Margarida da Escócia, mãe de família, uma santa mãe de família, mãe de 8 filhos, virtuosíssima. Hoje celebramos Santa Isabel da Hungria, né? Naquela época os casamentos eram já acordados, né? Eles já faziam esses pactos matrimoniais quando nascia uma criança entre as nações, a Hungria e também a Alemanha. E ela casou, seu marido a amava muito, mas desde que foi para a corte, começou os seus tormentos. Começaram as perseguições em torno de Santa Isabel da Hungria, porque a sogra tinha uma inveja tremenda, porque o marido era carinhoso, o marido era compreensivo, amava os filhos, e a sogra e a corte, numa inveja que não tinha fim, fazendo da vida de Isabel um verdadeiro, inferno. E nisso o marido faleceu, e eles colocaram a rainha para fora do reino, com seus 3 filhos. E o que ela fez? Ela foi viver num estábulo, como Jesus, foi viver entre os porquinhos, entre as vaquinhas, e ali foi ajudando os pobres que também não tinham onde ficar. E ela, já viúva, decidiu unir-se aos franciscanos da ordem terceira, para que pudesse cuidar dos pobres. Mas até mesmo lá no estábulo, até mesmo lá no chiqueiro, ela foi humilhada pelos pobres. Os pobres a humilhavam também. Uma das santas que mais passou por humilhação na terra foi Santa Isabel da Hungria. Por quê? Era uma rainha que se fez escrava. Foi absolutamente humilhada, destratada, colocada abaixo de zero. Mas ela uniu toda essa dor a Jesus encarnado, Jesus abandonado, Jesus crucificado, e viveu para os pobres. Quando a justiça foi refeita, restabelecida, e ela voltou para a corte, ela não quis assumir os encargos de rainha. Já viúva, fundou uma ordem para cuidar dos pobres, da qual ela mesma cuidava com as suas próprias mãos. Essa sim fez os seus talentos, seus dons, a sua vida frutificar. Por isso hoje está no reino dos céus, Santa Isabel da Hungria.
Santa Margarida da Escócia teve 8 filhos e usou também da sua posição, da sua nobreza para poder ajudar as pessoas. Hoje nós vemos claramente uma crise de identidade no ser humano. A crise, sobretudo, vem no matrimônio. Os matrimônios estão desgastados. Por quê? Porque a psicologia da mulher é uma, a psicologia do homem é outra. Há uma complementariedade ali em tudo, fisicamente, emocionalmente, no jeito de viver, de pensar, eles se complementam. E quando acontece o inverso da busca do que o marido está querendo e a busca daquilo que a mulher precisa, está querendo, vêm as crises conjugais. Isso acontece também com os sacerdotes. Começa um inverso de sentido na vida sacerdotal. E quando os sacerdotes entram em crise e quando os matrimônios entram em crise, a sociedade está correndo um grande risco. Por quê? Porque é do matrimônio que vem a vida, que vem os filhos, vem as vocações. E é dos sacerdotes, do clero, dos religiosos, que vem a graça de Deus. Então, meus irmãos queridos, nós não podemos titubear com aquilo que nós recebemos de Deus. Se recebemos este dom de Deus, não podemos enterrá-lo e desistir dele, não podemos. Mateus capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, o homem não separa. Gênesis capítulo 2, versículo 24, por isso deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. E repito, matrimônios entram em crise, por quê? Porque o homem, ele sempre busca um carinho, um diálogo, uma compreensão. A mulher busca a estabilidade. Quando o homem não oferece estabilidade para a esposa, e a esposa não oferece o carinho para o homem, o casamento está em crise. O mesmo acontece com os sacerdotes, principalmente padres diocesanos. O padre diocesano, ele é um pai de família, e ele busca a realização enquanto pai, enquanto provedor, enquanto promotor de dons e talentos. Se ele vai para um lugar onde isso é tolhido, o sentido de ser padre começa a balançar dentro dele. Então nós não podemos titubear, repito, nem para a esquerda e nem para a direita. Precisamos ficar firmes no caminho do Senhor. Salmo 109, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus não permite que o sacerdócio seja desfeito, porque o sacerdócio vai gerar a Eucaristia, o perdão dos pecados, a salvação, a graça de Deus para o mundo. Jesus também não permite que os casamentos sejam desfeitos, porque é da família que vem o sustentáculo da igreja. Santa Isabel da Hungria, com todas as humilhações que ela passou, ela não desistiu do seu matrimônio, não desistiu. Não desista você também. Se você é esposa, está buscando um pouco de estabilidade, seja mais tolerante, seja mais humilde, seja mais feminina. Agora é um momento de você se assemelhar à Santíssima Virgem Maria. Se você é marido, homem, está passando por uma crise profunda, e a gente passa, agora chegou o momento de imitar Jesus crucificado, de não tomar decisões precipitadas. Sacerdotes que estão passando por lutas incríveis, crises de seminaristas, de religiosos, que estão pensando abandonar. Santo Inácio de Loyola diz, na sua regra, no discernimento dos espíritos, nos seus exercícios espirituais, não tomemos decisões precipitadas, não enterremos talentos, não fiquemos com medos e mais medos.
vamos confiar, vamos pedir a Deus a restauração da nossa vida. Vamos pedir a Deus que os nossos dons, que é o dom da vida, o maior dom de todos, o dom de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa, que ele não seja tolhido, que ele não seja ceifado pelo pior demônio que existe, que não é Satanás, não é Asmodeu, não é Azazel, não é Belzebu. O pior demônio que existe é o ego, é o eu, é o egoísmo, é o orgulho. Tobias, capítulo 4, versículo 13: não permita que o orgulho tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males. Não vamos permitir que o orgulho, que vai se destilando em vinganças, em ressentimentos, em mágoas, em omissões, em negligências, em falta de diálogo, em falta de partilha. Não vamos permitir que o orgulho, que vem através de palavras, às vezes de sanções, de recusas, não vamos permitir que isso destrua aquilo que é mais caro ao coração de Deus. São as meninas dos olhos de Cristo, que é a família e o sacerdócio. E é aqui que o inimigo quer cegar. O inimigo quer cegar a família e quer cegar o sacerdócio. Não vamos permitir isso. Nós não podemos permitir. Se formos humildes e confiarmos, Deus faz nova todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Restaura-nos, Senhor. Restaura a nossa vida. Restaura os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eles já não têm mais vinho, disse Nossa Senhora nas bodas de Caná, salvando um matrimônio, salvando um casamento. Por que que os casamentos acabam? Orgulho, faltou o vinho do amor, só julgamentos. O que o marido precisa, a esposa não dá. O que a esposa precisa, o marido não dá. Por quê? Porque não se entende. Já acabou o vinho, acabou a harmonia, a alegria, por uma série de coisas. Mas agora não é o tempo de pegar a caderneta e ficar anotando os defeitos alheios. É tempo agora de dizer para Nossa Senhora: ajude-nos, vem em nosso auxílio, vem em socorro dos nossos filhos, da nossa família, ajuda a nossa vocação, Virgem Maria, ajuda os sacerdotes, ajuda os seminaristas que estão em crise, ajuda sim, ajuda as crianças que precisam desses matrimônios, ajuda a família, vem em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Que Santa Isabel da Hungria, que foi extremamente humilhada nessa vida e nunca tomou decisões precipitadas, sempre recorreu ao amor de Cristo, venha também intercedendo por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.